Fala galera, professor Matheus Jucá de matemática aqui com vocês. Para a gente começar agora, pessoal, a estudar uma área bem legal da matemática. A gente vai começar a estudar a parte de geometria. E aí, para começar a estudar a parte de geometria, eu queria primeiro conversar com vocês sobre noções primitivas de geometria plana, né? O que são essas noções primitivas? São conceitos que são admitidos como verdadeiros por todos, né? Sem que haja necessidade de a gente comprovar eles, sem que a gente precise fazer algum tipo de comprovação, algum tipo de demonstração, beleza? Então a gente parte desses pressupostos para conseguir construir aí a nossa geometria plana. E aí a primeira coisa que eu quero falar com vocês é sobre os elementos primitivos. Primeiro elemento primitivo da geometria plana, primeiro ente inicial aí da geometria plana, é o ponto. O ponto ele é um corpo que não possui dimensão, nem comprimento, nem largura, nem altura, e não possui forma. Então é o ente mais inicial, mais introdutório. Qualquer outra figura vai ser formada por pontos. E um outro elemento primitivo que é formado por pontos é a reta. O que é a reta? É um conjunto que possui infinitos pontos e pode ser determinado por dois pontos quaisquer. Então você tem infinitos pontos, perceba aí que ela é infinita nos dois sentidos, ela não tem largura. E aí você, tendo dois pontos, você já determina qual é a reta que passa por eles. Dados dois pontos, existe uma e somente uma reta que passa por eles, beleza? A gente tem também o plano, pessoal. O plano, pessoal, vai ser uma região que, para construir ela, eu vou precisar, no mínimo, de 3 pontos e eles não podem ser colineares, ou seja, eles não podem estar na mesma reta. Então, quando você pega 3 pontos aqui não colineares, que não estão na mesma reta, você percebe que eles vão determinar uma região. Essa região é o que a gente vai chamar de plano, o plano que contém esses 3 pontos. A gente pode determinar também um plano por uma reta e um ponto fora dessa reta. Então, quando a gente pega uma reta, aí a gente tem aqui, naturalmente, 2 pontos dessa reta. Se eu pegar um ponto fora, ele vai ser não colinear com os outros dois, e aí a gente vai conseguir determinar um plano. Tudo bem, pessoal? Então, aí a gente tem os primeiros conceitos primitivos aí que embasam a nossa geometria plana. E a gente vai falar agora sobre ângulo, pessoal. O que é um ângulo? Um ângulo é uma região correspondente entre duas semirretas de mesma origem. Então você pega duas semirretas que partem do mesmo ponto, elas têm a mesma origem. Um ponto aqui que eu vou chamar de O. Aí a região entre essas duas semirretas vai ser chamada de ângulo. A origem das semirretas é o que a gente vai chamar de vértice do ângulo, e essas duas semirretas que formam esse ângulo é o que a gente vai chamar de lados do ângulo, beleza? E aí o que é que a gente tem que saber, pessoal? A gente tem que saber medir esses ângulos. E aí como é que a gente mede esses ângulos? A gente define uma unidade de medida. A unidade de medida que a gente vai começar definindo aqui para ângulos é o grau. E como é que a gente vai definir o grau? Imagina que você pega aqui uma circunferência. E aí essa circunferência ela vai ser dividida em 360 arcos, todos iguais, todos congruentes entre si, 360 arcos de mesmo tamanho. Cada um desses arcos, cada uma dessas partes, representa uma pequena abertura, um ângulo aqui que tem uma pequena abertura que vai ser chamado de um grau. Então um grau vai ser a abertura correspondente a um 360avos, uma parte de 360 da nossa circunferência, beleza? Eventualmente, se você precisar trabalhar com ângulos menores ainda do que o grau, aí a gente pode trabalhar com os submúltiplos do grau. Então você pega essa abertura de um grau, que já é pequena, e divide ela em 60 partes iguais. Cada uma dessas partes vai ser chamada de minuto. Então um grau ele vai ter 60 minutos. Um grau corresponde a 60 minutos. E se eu quiser dividir mais ainda, eu pego esse minuto e divido em 60 partes iguais. Aí cada uma dessas partes vai ser chamada de segundo. E aí um minuto corresponde a 60 segundos, representado da maneira que está aparecendo aí na tela para vocês, beleza? A gente vai agora, pessoal, falar um pouquinho sobre as classificações dos ângulos. Então me acompanha aqui. Certo, então quais são os tipos de ângulo, professor? Quais são as classificações que a gente pode dar para os ângulos, de acordo com as medidas deles, pessoal? Primeiro tipo de ângulo é o ângulo nulo. É um ângulo que tem medida igual a 0 graus. Aí a gente tem também o ângulo agudo. O ângulo vai ser chamado de agudo quando a medida dele for menor do que 90 graus. Tudo bem? Além do ângulo nulo, do ângulo agudo, a gente tem o ângulo reto. O ângulo reto é aquele cuja medida vale exatamente 90 graus, tá bom? Aí nós temos nulo, agudo, reto
obtuso. Quem é o ângulo obtuso? É aquele cuja medida está compreendida entre 90 e 180 graus, beleza? A gente tem também o ângulo raso. O ângulo raso é o ângulo que mede exatamente 180 graus, então a medida dele é 180 graus. E por fim, o último tipo de ângulo notável que você deve conhecer por enquanto é o giro de uma volta. O giro de uma volta é um ângulo de 360 graus, beleza, pessoal? Então, todas as 360 partes lá daquela circunferência que a gente usou para definir o grau, lembra dela? Esses são os ângulos mais importantes para você conhecer por enquanto. A gente tem ainda alguns tipos de ângulos, algumas classificações de ângulos entre si, que é importante você conhecer. A primeira delas é a de ângulos opostos pelo vértice, que são ângulos formados por semi-retas opostas, como está aparecendo aí na sua figura. Esses ângulos opostos pelos vértices, pessoal, eles vão ser ângulos congruentes, tranquilo? Eles vão ter sempre as mesmas medidas, tá bom? Além disso, você deve conhecer ângulos complementares. O que são ângulos complementares? São aqueles cuja soma das medidas vale 90 graus. Tem também os ângulos suplementares, que são aqueles cujas somas das medidas valem justamente 180 graus. Tudo bem? Então você já sabe o que são ângulos complementares e suplementares também, conceitos bem importantes, guarda isso. Agora a gente vai estudar ângulos em uma figura muito importante, que são os ângulos formados por duas retas paralelas interceptadas por uma transversal, beleza? E aí a gente vai ver algumas classificações de ângulos importantes. A primeira delas são os ângulos correspondentes, pessoal. E o que é que são ângulos correspondentes? São ângulos que ocupam a mesma posição em relação à reta transversal. Perceba aqui que é como se eu pudesse deslocar um ângulo até ele chegar na posição do outro. Aí eles vão ser ângulos correspondentes, tá bom? Nesse caso a gente tem ângulos congruentes. Ângulos correspondentes são ângulos congruentes, tá bom? Além de ângulos correspondentes, o que é que você tem que conhecer? Você tem que conhecer os ângulos alternos. Aí o nome está dizendo alterno, alternado. Eles estão em lados alternados com relação à transversal. Se um ângulo estiver no lado direito da transversal, o outro aparece no lado esquerdo da transversal, beleza? E aí esses ângulos alternos, eles podem vir a ser internos ou externos. O que é que são os ângulos alternos internos? Eles estão na região compreendida entre as duas retas paralelas. Nesse caso, ângulos alternos internos vão ser congruentes, tá bom? Além disso, eles podem ser alternos externos. Os ângulos vão ser alternos externos quando eles estão no lado de fora em relação ao determinado pelas retas paralelas, beleza? Eles estão na região externa. Aí a gente vai ter que eles também vão ser congruentes, beleza? Então, alternos internos são congruentes entre si, alternos externos também são congruentes entre si. Além dos ângulos alternos, o que é que você deve conhecer? Os ângulos colaterais. Co vem de mesmo, lateral, lado. Ângulos colaterais são ângulos que estão no mesmo lado com relação à reta transversal. Também podem vir a ser internos ou externos. Então, ângulos colaterais, internos ou externos, vão ser ângulos suplementares. Tranquilo, galerinha? Então já sabemos aqui várias classificações importantes de ângulos. Já conhecemos muitas coisas envolvendo ângulos. Vamos agora conhecer algumas transformações geométricas importantes. Então, o que são as transformações geométricas? As transformações geométricas são técnicas para a composição ou transformação de figuras planas ou espaciais. E aí existem dois tipos de transformações geométricas que nós vamos trabalhar: a isometria e a homotetia. A isometria é uma transformação geométrica em que as medidas são conservadas. Então você transforma uma figura em outra, mantendo-se todas as medidas delas. As figuras vão ser congruentes entre si. Um tipo muito importante de isometria é a simetria. E aí a gente vai estudar três tipos de simetria. O primeiro tipo é a simetria de reflexão. A gente diz que uma simetria vai ser de reflexão quando a figura simétrica é obtida por meio de reflexão em relação a um ou vários eixos, ou a partir de um ponto, beleza? Então você vai refletir a figura original a partir aí
de um eixo ou de vários eixos, ou então a partir de um ponto, tá bom? Além da simetria de reflexão, é importante você conhecer a simetria de translação. Uma figura tem simetria de translação quando suas partes pavimentam o plano, como você pode observar aí nessas figuras que estão aparecendo, tá bom? O último tipo que a gente vai conhecer é a simetria de rotação, beleza? Na simetria de rotação, a figura simétrica é obtida por meio de uma rotação em torno de um ponto chamado centro de simetria. Esse ponto pode estar dentro ou fora da figura. Então você vai rotacionar com relação a um ponto que pode estar na figura, como pode não estar. Tudo bem? Esses são os 3 tipos de simetria que você vai conhecer. Além da simetria, como eu comentei, existem também as homotetias. A homotetia, pessoal, é o tipo de transformação geométrica que gera ampliação ou redução proporcional das figuras. Então você amplia ou reduz todas as medidas de modo proporcional. A figura original e a nova figura, elas vão ser semelhantes. Beleza? Então na isometria você tem figuras congruentes, na homotetia a gente vai ter figuras semelhantes. E aí a gente pode definir a razão de homotetia. O que é a razão de homotetia? É a razão entre as distâncias do centro de homotetia, a nova figura, e as distâncias dos pontos correspondentes na figura original a esse mesmo ponto. Então você vai pegar razões aí entre medidas equivalentes nas duas figuras. Aí você vai definir a razão de homotetia. Tudo bem? Aí o que é que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai analisar essa razão. Quando essa razão for maior do que 1, a homotetia foi uma homotetia que gerou um aumento. Se essa razão tiver compreendida entre 0 e 1, aí você gerou uma redução da figura original. Isso aí é o que a gente chama de homotetia direta. A gente tem também a homotetia inversa. Como é que vai ser a homotetia inversa, pessoal? Ela vai gerar uma figura que fica rotacionada em 180 graus com relação à figura original. Aí, nesse caso, a gente vai dizer que tem um aumento quando a razão da homotetia for menor que menos 1, e que tem uma redução quando a razão de homotetia estiver compreendida entre menos 1 e 0. Tudo bem, pessoal? Então, esses são os conceitos de transformações geométricas que vocês devem conhecer. Com isso, a gente conclui esse vídeo e eu volto a te encontrar no próximo vídeo aula. Até lá, valeu!